Olá pessoal da Faculdade Elo, curso de Recursos Humanos e Gestão de Logística. Aqui é o professor José Roberto, da disciplina de Filosofia e Ética Profissional. Vamos dar continuidade hoje às orientações do nosso trabalho de conclusão de curso. Como nós falamos na aula passada, foram feitas orientações sobre a elaboração do seminário, né? De como vocês devem se reunir em equipe, fazer um trabalho de levantamento bibliográfico para ter um material consistente a ser transmitido para o material e apresentado no dia do seminário. Hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas de como elaborar o post acadêmico. Como vocês sabem, o post acadêmico ele é um material utilizado em eventos científicos, em atividades científicas de exposição do material, dos resultados das pesquisas realizadas por vocês. E nós vamos apresentar o post acadêmico como uma forma de requisito para a conclusão do curso, né? Vamos apresentar o banner ou o post acadêmico como forma de sintetizar o trabalho apresentado e pesquisado por vocês. Além de vocês garantirem o aprendizado de elaboração de um material de cunho científico como o post acadêmico, ele vai ficar ainda como um legado para que outros alunos e a comunidade acadêmica como um todo possa ter contato com esse material, possa explorá-lo, aprender, conviver, vivenciar o conhecimento que lá foi apresentado e servir também de modelo, de exemplo, para que eles possam reproduzir em outras atividades, tá certo, pessoal? Então, a partir de agora, vamos observar algumas imagens aí que eu trouxe para vocês de como elaborar esse post acadêmico. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o pôster ele deve ter 90 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento, tá certo? Essas são as medidas do post acadêmico. O post acadêmico ou o banner, ele deve permitir uma boa visão, uma boa leitura a aproximadamente 1,20 m de distância. Ou seja, vamos imaginar que o leitor, aquele que está prestigiando o seu trabalho, ele está de frente ao banner. Ele tem que ter uma visualização adequada de 1,20 m em diante. Essa distância pode variar de 1,20 m a 2 metros. Esse campo de visão que ele vai ter é o campo de visão necessário para que ele possa fazer uma boa leitura e uma boa visualização de eventuais gráficos, tabelas e demais informações contidas no post acadêmico. Tá certo? É importante que vocês fiquem atentos, e aí já vai aparecer um outro slide, para o tamanho das letras, a fonte e o espaçamento que vocês vão utilizar. Fiquem bem ligados, pessoal. Caixa alta, ou seja, as letras no formato maiúsculo, elas devem ser utilizadas apenas para título e título dos itens. Em hipótese alguma, é interessante que vocês coloquem no texto, no corpo do texto, tá certo? Só nos títulos e nos títulos dos itens, que é cada parte que divide o trabalho. Ah, professor, mas o meu trabalho ele tem um subtítulo. O subtítulo, pelas regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, o título ele vem em caixa alta, mas o subtítulo não pode ser em caixa alta, tá certo? O subtítulo vem de modo minúsculo. Com relação ao espaçamento, o espaçamento deve ser feito entre linhas, e a sugestão que a gente dá aí para seguir uma norma padronizada é de 1,5 o espaçamento entre linhas, tá certo? E a fonte que vocês podem utilizar é a fonte Arial. Olha aí aparecendo aí para vocês o slide sobre a fonte. De preferência, as fontes maiores e mais visíveis. A Arial é a mais adequada. Evite fontes artísticas,
O seu trabalho não é um trabalho de arte, por mais que exija de você uma criatividade, mas não é um trabalho com uma conotação artística, é um trabalho de caráter científico, uma comunicação científica. Então, não façam fontes artísticas, tá certo? O título, vocês podem utilizar uma fonte do tamanho 60, Arial 60. Lembre-se que tem ainda autores e as instituições. Vocês podem colocar no tamanho e na fonte Arial 36. Pode ser itálico ou não. O texto, mais uma vez, o texto não é em caixa alta. Vocês podem colocar na fonte Arial 25 e a bibliografia Arial 16. Tá certo, pessoal? Então, fiquem ligados nessa questão aí. Com relação ao formato do banner, se você coloca um banner com muito textos em excesso, isso atrapalha a visualização do leitor e causa um desestímulo, um desinteresse, porque o banner ele tem o caráter visual. Então ele desperta, ele chama, ele convida para a leitura a partir de outros recursos que não são apenas a escrita. Então explorem imagens, gráficos, tabelas. Fiquem à vontade para explorar outros recursos didáticos de exposição científica. Então, aparece aí no campo para vocês um banner que está com textos em excesso. Ninguém gosta de ler algo muito denso, ficar em pé num movimento de pessoas lendo algo muito denso. Ela pode se perder, ela pode não se interessar. Então procure ilustrar de outras maneiras, tá certo? O banner ele é um resumo de um trabalho de pesquisa, então ele não precisa ter um excesso de texto, tá certo? Então esse tipo de banner aí é o tipo de banner que a gente não deve utilizar. Tem que procurar outras formas de apresentação das imagens e do texto, beleza? E nós temos aí um outro modelo, esse sim correto, que é o modelo, olha, observem aí, o modelo adequado. Ele apresenta tópicos, imagens, não é? Nós podemos ainda utilizar gráficos, tabela, não é? Ele não se limita a textos, muito menos textos corridos, que ficam a leitura prolixa, cansativa, que gera uma fadiga e um desinteresse por parte do leitor. Tentem despertar o interesse no leitor em estudar o trabalho de vocês, tá certo? E agora nós vamos para a estrutura básica do nosso banner. Olha, o banner ele tem como estrutura básica, conforme aparece aí nesse slide, os elementos de identificação. Não esqueçam, é de caráter obrigatório. Título do trabalho centralizado, autores, e aí eu acrescentaria, além do autor, o nome do professor orientador, tá certo? O nome da instituição, o endereço para contato. Esse endereço para contato é o endereço eletrônico, o e-mail de vocês. E aí nós vamos para a parte da introdução, que é a parte que você desenvolve a apresentação. Você introduz o tema para o leitor, você mostra a ele o que vai ser apresentado, o que vai ser discutido, não é? Nós temos aí os objetivos. Qual é o problema da pesquisa? O que é que essa pesquisa quer alcançar? O que é que ela quer mostrar para as pessoas? Qual é o sentido de pesquisar aquele tema? Com que intuito, com que justificativa se chegou à necessidade de pesquisar aquele tema? E o que é que vocês querem alcançar com isso? A metodologia, que são os recursos, os métodos, as etapas da construção do trabalho, o que foi que vocês fizeram para realizar esse trabalho? Quais foram os métodos, os recursos e as etapas do trabalho de pesquisa do trabalho?
Aí vemos a parte que é o miolo, o núcleo do trabalho, que é o desenvolvimento ou os resultados. É aí que você apresenta os dados, os resultados, aquilo que foi levantado, aquilo que foi produto desse trabalho de pesquisa de vocês, tá certo? Por fim, nós temos as conclusões, que são as considerações que a equipe tem acerca do tema, o que é que ela tem como conclusão, o que é que o legado que esse trabalho traz para a equipe e como a equipe considera esse tema, como é que ela dá suas considerações finais, o que é que ela conclui. E a conclusão também não necessariamente é algo acabado. Vocês podem também apresentar indicativos para novas pesquisas, para a continuidade dessa pesquisa, né? É um resumo daquilo que vocês concluem, mas não algo como algo acabado, e sim como algo que pode ser tratado em outras pesquisas, indicando aí uma continuidade do que vocês levantaram. Vou apresentar aí 2 slides, 3 na verdade, com exemplos de banner. Olha aí, ó, acompanhe na tela esse banner aí que vocês têm. Olha aí, nós temos um banner que tem introdução, objetivo, metodologia, resultado, conclusões, referências, que é fundamental vocês apresentarem as fontes de vocês, os locais onde foi feita a pesquisa. Temos imagens bem divididas aí, bem separadas, bem formatadas dentro do corpo do texto do banner, com imagens, com legendas, tá certo? Nós temos aí o título, e ao lado do título é muito importante vocês observarem a identidade visual da nossa faculdade, da nossa instituição. Então, lá em cima, vocês precisam colocar a logomarca, a identidade visual da Faculdade Elo, que é a marca institucional de vocês. Vou apresentar aí um outro exemplo de banner, tá certo? Olha aí, ó. Nós temos aí um outro exemplo que pode ser seguido, mais uma vez com introdução, metodologia, resultados, conclusão, textos resumidos, não é? Bem claros, objetivos, com referenciais, tá certo? Vocês fiquem aí bem à vontade para observar e utilizar como exemplo. E por fim, eu tenho a alegria de mostrar para vocês um banner que foi confeccionado por colegas nossos da Faculdade Elo, em uma última disciplina que eu lecionei, que foi Sociologia para as turmas de Administração e Ciências Contábeis. Fizeram, como mostra aí na tela, um trabalho muito legal, com introdução, objetivo, resultados, metodologia, referências e considerações finais. Vejam que eles exploraram bem a parte imagética, os recursos ilustrativos, a identidade visual, logomarcas, referenciais e colocaram as considerações finais, inclusive com uma citação lá no final. Ficou um trabalho muito legal e que pode servir de modelo aí também para vocês. Tá certo, pessoal? Voltando para cá, então assim, eu fico muito feliz em estar novamente aqui com vocês. Vou colocar, aliás, já tem um material lá na nossa Google Sala orientando para a produção de pôster, tá certo? Eu fico à disposição no grupo, nas redes sociais e na sala Google para tirar mais dúvidas, para oferecer mais materiais, para ir acompanhando o trabalho de vocês. O importante agora é que vocês possam produzir, possam escrever, não é, juntos, a partir do levantamento bibliográfico, possam agora escrever cada etapa desse trabalho. Aos poucos, vão elaborando e eu fico à disposição pelo WhatsApp, por e-mail, para que vocês me mandem e eu vou fazendo as orientações, fazendo indicativos de ajustes, de melhorias, para que vocês possam enriquecer, incrementar e desenvolver esse trabalho tão bacana de vocês. Tá certo, pessoal? Lembrando que nós temos as equipes de logística e de recursos humanos. Temos temas aí nos quais eu venho comentando com vocês pelo WhatsApp.
Então fiquem ligados na temática de vocês, pesquisem assuntos relacionados aos temas do TCC de vocês. Lembrando que eu fiz uma última sugestão, que é acrescentar modelos de qualidade, de melhorias da qualidade da produção, que aí vocês podem agregar valor ao trabalho de vocês, apontando o campo ético e de qualidade do trabalho a partir de alguns modelos como o programa 5S e o PDCA, tá certo, pessoal? Façam isso e vai ser um trabalho muito gratificante e muito legal. Contem com o meu apoio, contem com a minha ajuda e desde já parabéns pelo empenho de todos. Valeu, galera!